eu fui lá na Polônia, a gente foi fazer uma viagem lá, conhecer uma parada conhecer os campos de concentração, conhecer um pouco da história dos judeus na Segunda Guerra Mundial e tal. Senti também que tem um esforço do governo polonês de tirar meio que... Por exemplo, não chama de campo de concentração. Chama de campo de concentração nazista em território polonês, ocupado. Sabe qual é? Tipo, não eram os poloneses que tinham Auschwitz, sabe? Eles querem deixar isso cada vez mais claro. Mais claro, sabe? Sim. Mas você me surpreendeu agora. Existe, então, uma confusão a ponto de existir esse nível, né? Não, eu acho que é uma pira do que acontece. Eles têm lá o lance da Ucrânia. Não tá claro o suficiente que o negócio era alemão? É porque tá na Polônia, então... Isso. Era polonês. Parece que sim. Eu também não sabia que era um problema. Inclusive, no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente teve uma palestra com os caras do governo polonês falando sobre fake news e como estava afetando a Polônia, a guerra da Ucrânia com a Rússia produzindo fake news para difamar a Polônia para os ucranianos, para eles não tentarem fugir, ou sei lá qual era. Claro, o ponto de vista do governo polonês, né? Sim. Mas a questão é a seguinte... e aí eu li, estudei e meio que tava lá para ouvir as pessoas falando mais sobre a Segunda Guerra Mundial em loco, né? E uma das paradas que os caras me falaram lá, e quem me falou isso foi um judeu, um pesquisador de holocausto e tudo mais, e eu queria saber o teu ponto de vista sobre isso, que é o lance do... ele falou que várias decisões do Hitler eram mais baseadas no ódio aos judeus, ao objetivo de exterminar os judeus, do que ganhar a guerra. Ele me falou, por exemplo, que tinha Auschwitz sendo um lugar estratégico, por causa é fácil para trem chegar, não sei o quê, chegava todo mundo para lá, né? E ele falou assim, que os caras chegavam para ele reportando que precisava de transporte para soldados, que eles estavam para repor soldado, tirar os feridos dali e não sei o quê. E a prioridade era transportar judeu para campo de concentração. É mais ou menos isso mesmo? O Hitler ele odiava de verdade a parada, os judeus, e o objetivo dele com a guerra, era exterminar judeus mais do que ganhar a guerra? Ou isso é um pouco emocionado no relato de uma pessoa Eu não sei quanto ao fato de ser mais. Ser mais. Porque é muito fácil você dizer que foi mais do que ganhar. Ser mais é colocar realmente a prioridade máxima nisso. Tá? Mas ser preocupantemente grande essa prioridade. Na lista, na fila, essa prioridade está alta, bem mais alta do que deveria. Sabe? Bem mais alta do que deveria e do que eles poderiam. Então eles fizeram sacrifícios para matar judeus. Gastaram rios de dinheiro para poder realizar esse objetivo paralelo, né? Enquanto estavam no conflito cada vez mais complexo, porra. Entendeu? Cada vez mais complexo. Cada dia mais inimigo, cada dia mais material que os caras têm. Cada dia mais a situação logística vai ficando pior. Aliados, né? E não, vamos manter isso aqui, porque isso é um objetivo sagrado nosso, do nosso modelo de visão de mundo. Tá? Será que ele tinha como voltar atrás? Porque ele construiu a plataforma dele em cima dessa premissa aí, né? Então o que ele ia falar pros caras, pros soldados e pros generais? Quando ele designa o judeu como inimigo nacional, e o caso dele não era nem a religião judaica. Não, era a etnia, né? Era um problema de sangue, era um problema étnico. Né? Então, o cara era não praticante. Não importa, filho. Você é judeu do mesmo jeito. Né? Como é que é? Você é católico, mas seu pai e sua mãe são judeu? Você é judeu do mesmo jeito. Tá? Então, o caso é que quando você designa esse pessoal como inimigo nacional, num caso de emergência nacional, como uma guerra, esse pessoal se torna um ponto de fragilidade para você. Verdade. Entendeu? Por quê?
São possíveis, os mais possíveis, agentes inimigos dentro do seu território. Então, você vai ter que fazer um cerco a eles. Você vai ter que fazer uma compartimentalização desse pessoal. E os caras, no sufoco, assim, sem porra, uma ajuda, assim, factual ali, prática, sem... tudo fudido, sem comida, trabalham pra caralho. Esse cara, assim, todo fudido, ele ainda consegue dar trabalho lá em Varsóvia, por exemplo. Pois né? Em Varsóvia e outros lugares também que houve levantes, né? Mas você está falando de uma população que é crescente, né? Sim. Você meio que concentrou ela também, né? Uma coisa é você lidar com os judeus alemães. Mas, uma vez que eles assumiram o controle da Europa, todos os judeus da Europa são responsabilidade deles agora. Judeu francês, judeu holandês, polonês. Judeu grego, judeu polonês. Porra, velho, judeu iugoslavo. E quando esses caras começaram a atacar a União Soviética, judeu russo, quantos judeus tem na Rússia? Muito. Entendeu? Todos esses caras agora, na cabeça deles, são potenciais agentes inimigos. Não pode ficar correndo solto aí. Não pode. Então você tem duas alternativas agora. Prende, isola e mantém. Sua responsabilidade agora é providenciar cada grão de comida, cada gota de água que entra na boca desse pessoal, porque eles não podem fazer nada, não é isso? A decisão mais estúpida de todas foi construir... Bom, a ideia toda é uma ideia idiota, né? Mas construir a tua plataforma sobre isso é uma fraqueza. É uma burrice. Porque, eventualmente, você vai ser cobrado a respeito dessa sua promessa, né? Você não disse que esses caras são os inimigos nacionais e tal. E uma coisa, assim... Uma coisa é você fazer promessas políticas, né? A gente sabe que político faz promessa política e depois... Foda-se. O Hitler decidiu cumprir à risca tudo que ele tinha prometido. Ele realmente odiava... o negócio era de verdade, né? É tipo, você quer comparar um exemplo clássico aqui? O Mussolini. Mussolini não era racista. Mussolini, no governo fascista da Itália, não era racista. Não tinha componente racial. Até 1938. Quando a Itália, isolada diplomaticamente, todo mundo ficou afastado dela depois que ela invadiu a Etiópia na África, ela conquistou, né? Antes ela tinha boas relações com a Inglaterra, tinha boas relações com a França, os dois... fascista. Ainda, assim, sendo fascista, tinha boas relações. Tinha boas relações. O fascista naquela época, né? O fascista italiano naquela época, tinha uma boa aceitação. No mundo tinha... Porque eram os caras mais abertamente anticomunistas que existia. Inclusive a igreja, né? Dava muita guarda pro Partido Fascista. Por quê? Porque a igreja é diametralmente oposta ao comunismo. Então, até aquele ponto, o fascismo italiano não era assim o inimigo do mundo. Não era. Entendeu? Ou seja, dava pro Hitler ser fascista lá sem ser nazista. Que a galera ia enxergar. Se ele quisesse, quer dizer, né? O Mussolini entrou nessa para poder agradar o Hitler, fazer um gesto de aproximação com o Hitler. Ele passou leis raciais na Itália. Porque estava isolado. Porque estava isolado. Impedindo, né, que os cidadãos judeus assumissem cargos públicos, altos cargos públicos, pro patentes no exército. Foi do nada, foi foda-se. Foi do nada, foi tipo, pregou na parede lá, ué. Só que na prática, isso resultou em pouquíssima coisa. Demissões foram pouquíssimas. Ou seja, o Mussolini passou uma lei e ele não fez o enforcement da lei. Ele não fez o... Entendeu? Ele falou assim, aí, ó, fiz uma gracinha, ok. É a lei seca sem blitz. E aí, nós vamos fazer a blitz? Nós vamos fazer a blitz? Entendi. Quer dizer, foi nesse nível as leis raciais do Mussolini. Entendeu? A coisa só ficou feia para os judeus italianos em 1943, quando os alemães ocuparam a Itália. E começaram a deportar esses caras lá para cima. Porque antes disso, não era
a mesma situação da Alemanha. Entendi. Entendeu? Então, tinha possibilidade do Hitler só ter dado uma politicada e vamos... Vamos pro esforço ano que vem. Mas não, ele tinha uma parada de verdade. Mas ele tinha uma parada de verdade. Ele era, do ponto de vista militar, ele era bom ou ele tinha perto de si os caras bons? Isso aí é divergente de acordo com a biografia não, de acordo com a literatura que você lê. Tem muita gente que é fonte primária, que esteve lá com o cara, que viveu com ele, que fala que realmente ele tinha um tino muito bom e surpreendente, porque ele não tinha educação para aquilo. Hitler serviu na Primeira Guerra Mundial como cabo. Ele obedecia. Só. Uhum. Então, ele não tinha alta educação para aquilo. Hitler fez universidade? Não, ele não tinha educação superior. Então, ele tinha um tino assim, acertado para muita coisa. Mas o que a gente viu de 41 para frente, principalmente em dezembro de 41, quando ele demitiu o Brauchit e ele assumiu a chefia do exército? O chefe do exército passou a ser ele. Ele passou a fazer microgerência, né? Ou aquela gerência de nível bem baixo. Ele era um detalhe. Queria interferir em detalhes, né? O que acontece? Quando o seu chefão quer interferir em pequenos detalhes, você gera um atraso burocrático muito grande, porque tudo tem que passar pela aprovação dele. Não é isso? Tudo. Sim. Isso aconteceu numa janela de tempo bem parecida com o que o oposto aconteceu na União Soviética. O Stalin começou a fazer micromanagement, ele começou a fazer microgerência em 41. Ele quis fazer microgerência em 41. E deu merda atrás de merda. Por causa da burocracia que cria. Quando ele se deu conta, e ele se deu conta, porque ninguém podia convencer ele se deu conta e falou assim: tá merda. Eu não sei fazer isso, entendeu? Aí ele se deu conta e falou assim: ó, seguinte, você resolve isso aqui, né? Aí ele entregou pro Vassilevski, ele entregou pro Zhukov, entendeu? Que são caras profissionais. E aí esses caras foram os caras que levaram a coisa adiante. O Stalin, com a progressão da guerra, ele começou a interferir cada vez menos, deixando a guerra para os caras profissionais. O Hitler, ele fez o contrário. Ele foi angariando responsabilidade. E veja bem, a responsabilidade do Hitler era exclusiva da guerra contra a União Soviética. Ele não queria saber de guerra no deserto do norte da África, né? Do Rommel, ali no deserto do norte da África. Queria saber, ele não tocava nisso. Ele não queria saber da guerra na França, a partir do dia D, né? Que abriu aquela frente na França, na Itália também. Uhum. Para ele, ó, isso aí era a responsabilidade do OKW, Oberkommando der Wehrmacht, né? Era a responsabilidade do Comando Supremo das Forças Armadas, que era a responsabilidade, se eu não me engano, do... Quem é o comandante do OKW, cara? Ele nominalmente e mais o Keitel e o Jodl. Agora, o OKH, Oberkommando des Heeres, que é o Comando Supremo do Exército, era dele. E o Comando Supremo do Exército era o responsável exclusivo pela Frente Leste, pela Frente Russa. Então ele tinha 100% da atenção dele naquilo ali. O Hitler tinha essa cegueira. Ele não pensava em termos estratégicos fora do leste. O leste, para ele, é o único ponto realmente importante para a doutrina nacional socialista, que é o nazismo, né? Porque é lá que ele enxerga o famoso espaço vital, o Lebensraum. É lá que ele enxerga isso. E isso é uma surpresa? O mundo inteiro sabia disso desde 1926, 27, quando Mein Kampf, o livro dele, foi lançado. Tá lá, ele explica tudo. A mais B mais C. Ele explica tudo.
Tá claro.